Hoje nós vamos falar sobre o Lula sendo tratado como eleito no TSE. Será que o pessoal sabe de alguma coisa que a gente não sabe? E como é que a esquerda vai reagir quando ela perder a eleição? Isso é uma preocupação muito grande. Bob Jeff vai ser impugnado. Os empresários estão sendo perseguidos por supostas mensagens no WhatsApp pregando o golpe. Deputados trocaram de cor. É isso daí, meu amigo. O pessoal que se candidatou nas últimas eleições dizendo que era de uma cor, agora mudou de cor nessa eleição. Vamos entender por quê. E vamos falar também sobre o sorteio do programa de televisão do TSE, o horário eleitoral gratuito e o Lula, que é um arregão. Enfim, vamos começar então com a questão aqui do Lula ser tratado como eleito na festa do TSE, né? Alguns jornalistas da Globo e coisa e tal falaram que não, que o presidente Lula foi testado como já eleito, foi tratado como já eleito lá no TSE, que o pessoal sabe, já era tratado como futuro presidente, enquanto o Bolsonaro era ignorado pelas autoridades e coisa e tal, né? E lógico, a gente sabe o que está por trás disso, né? Não é nenhuma tentativa de golpe do TSE, de fraude na eleição, esse tipo de coisa, não é isso. A questão toda, como a gente sabe, é que o pessoal quer forçar esse discurso entre os bolsonaristas. Eles querem que as pessoas digam que há golpe, por isso que eles falam esse tipo de coisa, porque não tem lógica nenhuma. A verdade é que Lula foi paparicado lá no TSE? Foi. Por que foi paparicado? Porque a gente sabe que a elite política brasileira é de esquerda, gosta do Lula, quer a volta do Lula. Ou tem alguém que não sabia disso ainda, que essa elite quer a volta do Lula. Eles querem a volta do Lula? Eles querem. Eles vão conseguir? Vai depender do voto, vai depender da eleição. E é por isso que eu acho que eles não vão conseguir. Então podem ter tratado muito bem o Lula, isso eu não descarto, eu falei sobre isso, inclusive, no dia seguinte à festa lá de posse do Toffoli no TSE, mas daí a achar que tem alguma conspiração, que Lula já está eleito na verdade, coisa e tal. Não, isso é o que o jornalista quer que você pense, de forma que você se revolte, fale nas redes sociais, que olha só, o TSE já está macumunado com o PT e coisa e tal. E aí eles vão usar isso para te acusar de ser um radical, que não sei o que lá, que não aceita resultado da eleição e coisa e tal. Esse tipo de coisa que é uma besteira completa, mas que a gente sabe que é um discurso que a esquerda está usando. Ela não pode usar discurso de corrupção com o Bolsonaro, não cola. O discurso da pandemia, que eles tinham interesse de usar também, já está velho, a população já não está mais nem aí para isso. Então o que resta para eles? Resta para eles esse discurso que também não cola com a população, mas que eles tentam emplacar de qualquer jeito, que é o discurso de que Bolsonaro é radical, que os bolsonaristas querem dar um golpe, não sei o que lá, e esse tipo de coisa. E não adianta, simplesmente deve-se ignorar isso daí. Teve gente que paparicou o Lula lá no encontro do TSE? Teve, como eu disse, é óbvio que teria. A elite política brasileira ama o Lula de paixão. Nunca foram a favor do impeachment da Dilma, da saída do Lula. Pode ter certeza que esse pessoal sempre gostou do Lula. Então é aquilo que eu falo para vocês. Eles querem justamente que o pessoal bolsonarista fique falando que não, que tem golpe, que a eleição vai ser roubada e não sei o que lá. Porque isso ajuda o Lula, sim, né? Ajuda por vários motivos, ajuda a taxar o bolsonarismo de mais radical, ajuda a desestimular os bolsonaristas a irem votar. É aquilo que eu falo. Você acha que a pessoa não pensa isso? É lógico que ela pensa. Ah, se já está tudo fraudado mesmo, se o Lula vai ganhar de qualquer jeito, para que eu vou votar? Perder meu tempo indo votar. Enfim, a minha grande dúvida é a seguinte, eu acho que isso não vai dar certo, eu acho que não vai colar essa história. Acho mesmo que Bolsonaro vai ganhar. E o que eu quero ver nessa história toda vai ser justamente quando chegar no final da eleição, que Bolsonaro ganhar, como é que vai ficar esse pessoal aí, qual vai ser o discurso da esquerda? Vão aceitar o resultado da democracia ou vão inventar uma tese de golpe? Eu aposto na tese do golpe, né? É muito engraçado isso daqui. Nessa festa, inclusive, lá do TSE, o Lula também estava com uma garrafinha de água para cima e para baixo. E aqui o pessoal tá... o UOL confere, diz que é insustentável a ideia de que Lula está segurando uma garrafinha de cachaça, né? É lógico que o pessoal está brincando com Lula, né? Eu não sei, né? O Lula bebe bastante mesmo. Mas é mais provável que fosse uma garrafa de água mesmo. Mas o que eu acho curioso é como é que a agência de checagem de fato se deu o trabalho de checar que não, aquela garrafinha ali não era garrafa de cachaça, não dá para saber isso, né? E aí eles falando aqui, porque no vídeo o Lula pega uma garrafinha e aí a Marilena Chauí, aquela esquerdista que detesta a classe média, ela vai lá e toma a garrafinha do Lula. Tipo, pô, Lula, para aí, não vai beber agora não, Lula, tá muito cedo para você beber e coisa e tal.
E aí eles esclarecem aqui que depois, na verdade, ela só abre a garrafinha pro Lula e devolve para ele. Mas você vê que é uma coisa que o Lula sente também, né? Todo mundo sabe que o Lula bebe pra caramba. Não tem nada de errado, né? Tem um monte de gente que bebe por aí. Mas isso é uma coisa que machuca ele. Ele não gosta dessa ideia de que ele é bêbado, né? Você lembra, o Lula protagonizou algo que jamais... Cara, imagina se Bolsonaro faz isso, o quanto a imprensa ia chorar aqui. O Lula, ele expulsou um jornalista americano do Brasil porque o cara escreveu uma matéria dizendo que Lula bebe demais. Aqui, ó, trouxe o caso para vocês. E, de novo, do UOL Confere, que diz que não, que Lula não expulsou o jornalista americano, não. Mas o pedido chegou a ser feito e o jornalista saiu, tá? Então, assim, o que ele não esclarece aqui é que ele chegou a fazer, ele fez o pedido para o New York Times para tirar o jornalista, e o jornalista foi demitido, realmente saiu do jornal. Então, se não fizesse isso, ele iria expulsar o jornalista. Então, ou seja, imagina se o Bolsonaro faz um negócio desse. O jornalista se chama Larry Hotter. Ele foi expulso do Brasil em 2004 pelo presidente Lula. Escreveu um artigo sobre o quanto Lula gostava de bebidas alcoólicas, gostava de cachaça. Enfim, no final das contas, Lula não expulsou o jornalista. Falso, segundo eles. Não, mas aí eles não contam a história, né? Porque a história é, Lula sim expulsou o jornalista. Embora ele não tenha expulsado legalmente, não tenha usado os instrumentos de Estado, ele pediu para o jornal tirar o jornalista daqui, e o jornalista foi tirado do Brasil. Então, no final das contas, sim, ele expulsou o jornalista. Imagina se Bolsonaro faz um negócio desse. Mas isso tudo para mostrar que Lula certamente se sente incomodado quando o pessoal lembra do quanto ele gosta de cachaça, né? É uma dica aí para quem quiser lembrar deste ponto sempre que possível. O que eu estava falando lá no início do vídeo, o que vai acontecer quando o Lula perder a eleição, quando o Bolsonaro ganhar essa eleição? Aí que vai ser a coisa mais engraçada. Porque não vai ser nenhuma novidade, né? Esse pessoal todo aí está falando que Lula é um grande democrata, falando que como Bolsonaro ousa questionar o resultado das eleições, a lisura do pleito, das urnas e não sei o que lá, sendo que o PT já prometeu não aceitar resultado da eleição, o PT já reclamou de resultado da eleição, já fez um monte de coisa, já chamou um monte de coisa de estelionato eleitoral e não sei o que lá. Então, sabe o que vai acontecer quando o Lula perder essa eleição? Vai de novo, aí eles vão falar que não, que foi um absurdo, que foi um golpe, não sei o que lá e coisa e tal. Vai esperando. E eu quero ver só a imprensa mudando o tom também, porque a imprensa vai... Aí eles vão falar que não, porque Bolsonaro, aquele pacote do Bolsonaro do Auxílio Brasil foi eleitoral, foi um estelionato eleitoral, e que não pode, que não sei o que lá, e tem que anular as eleições, tem que fazer eleição de novo. Pode esperar que vai ser uma choradeira nesse caso, porque eles não questionam a democracia, não, eles só questionam a democracia quando é pro outro lado. O lado deles, eles não questionam, não. Quando eles ganham, eles não questionam, não. Mas quando os outros ganham, aí, cara, o que mais tem é questionamento da esquerda com relação à democracia, né? E não me deixa mentir o Requião, que também é outro que sempre criticou as urnas eletrônicas, né? Ele sempre foi um ativo crítico das urnas eletrônicas, agora está mais calado, justamente porque ele é amigo do Lula, né? Mas lembra, quem criticava urna eletrônica era o PT. O PT sempre foi a esquerda que criticou esse tipo de coisa, né? E agora se botam nessa posição de que não, criticar a urna é errado, é radicalismo e coisa e tal. Aqui está o Requião criticando os institutos de pesquisa, inclusive, né? Não vou botar esse mané falando não, que não vale a pena. Mas ele está criticando aqui as pesquisas eleitorais, dizendo que compra pesquisa como compra carne no açougue. E eu não duvido que ele tenha alguma base de razão, já falei para vocês. Estatística, é muito fácil você mentir com estatística. Quando você faz uma pesquisa, você faz a estratificação pelas pessoas, quem ganha até tantos salários mínimos, pelo gênero, coisa, qualquer fator que possa influir no voto, para tentar fazer a pesquisa o mais homogênea possível, refletindo ao máximo a opinião dos brasileiros em geral. Só que, se você mudar esses parâmetros, se você der uma calibrada nesses parâmetros, dá para você obter o resultado que você quiser nessas pesquisas. A verdade é essa, né? Por exemplo, a Datafolha considerou que 54% dos brasileiros ganham até 2 salários mínimos. É possível isso? Sim, é possível. Mas será que é isso mesmo? Será que ela não deveria ter feito essa estratificação conforme o local? Porque, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro pode ser diferente do Nordeste. Então, quando você tem essas estratificações, você muda o resultado da pesquisa no final, né? Você pode sobre-representar um grupo ou sub-representar um grupo e assim obter o resultado que você quer.
E se você acha que ele estaria fazendo alguma coisa enganosa, não. Por quê? Porque você encontra certamente mais de uma medição sobre a média salarial brasileira, dependendo de qual instituto que você pega e dependendo de onde é que você pega esse dado. Então é muito fácil manipular esse tipo de pesquisa. E é isso que eu digo para vocês, esses institutos estão claramente querendo ajudar o Lula nesse momento. Vamos ver, alguns deles eu acredito que vão acabar focando no resultado real mais próximo da eleição, para não queimar o filme. O Datafolha não, o Datafolha vai continuar mentindo até o último momento, porque eles já fecharam com a esquerda isso daí, né? Bom, outro assunto, o Roberto Jefferson, Bob Jeff, ele lançou a própria candidatura ao Palácio do Planalto. Ele deixou claro que quer apoiar Bolsonaro e coisa e tal, mas como é interessante ter um candidato também do lado do Bolsonaro, porque pode fazer pergunta, por exemplo, num debate, pode fazer um monte de coisa, mas principalmente é para receber a verba do fundão, tá? A verdade é essa, por isso que ele se candidatou. Só que parece que o pessoal do TSE quer suspender o repasse de verbas públicas, porque ele provavelmente vai ser impugnado a candidatura dele. Por quê? Porque ele foi condenado lá no Mensalão, lá em 2012, então ele seria inelegível até 2023. Certamente vai ter contestação na justiça e coisa e tal, vamos ver como é que caminha isso daí. O que aconteceu, né? Ele foi condenado lá em 2013, então ele ficaria inelegível até 2023. Só que ele foi perdoado no meio do caminho. Ele foi perdoado, então a pena dele acabou. Mas, segundo o Ministério Público, o perdão não afeta os efeitos secundários da condenação. Ou seja, o perdão não restaurou a possibilidade do candidato se candidatar. E por que isso é importante? Isso aqui, o Roberto Jefferson não tem chance nenhuma. Mas isso afeta diretamente o Daniel Silveira. Porque o Daniel Silveira tem um caso parecido. O Daniel Silveira, ele foi condenado no TSE, né? Então ele não poderia concorrer esse ano a senador. Só que o que está acontecendo aqui com o Daniel Silveira? Isso é muito importante a gente ver, né? Ele teve o perdão do Bolsonaro, só que não teve o trânsito em julgado da decisão. Então, duas coisas. Primeiro, o TSE não pode impugnar a candidatura do Daniel Silveira, mas o TSE pode impugnar a posse dele se ele for eleito. Então, existe realmente essa situação. Por quê? Porque, como a impugnação dele aconteceu depois dele ter se candidatado, né, no prazo lá da candidatura, e ele não teria esse problema. Mas, detalhe, como ainda não houve o trânsito em julgado, em tese, ele ainda não está impugnado. A impugnação completa só se dá com o trânsito em julgado da ação dele. Então vai ter toda essa conversa e ninguém sabe, na verdade, como é que vai ser. Eu vou votar no Daniel Silveira aqui no Rio. Meu voto já está decidido para senador para ele aqui. Agora, como é que vai ficar esse tipo de coisa? É uma preocupação que a gente tem. Certamente o pessoal do STF vai querer limar a candidatura dele. A candidatura de senador, se a pessoa que ganha ela é tirada da competição, a vaga fica para o suplente. E a suplente, no caso, é a mulher dele. Então, em todo caso, ele vai continuar com a vaga do mesmo jeito, então não vejo problema nenhum, vou continuar votando nele de qualquer forma. O meu medo é o TSE impugnar a coisa toda mais adiante, ou seja, tirar toda a chapa por considerar que ele não era candidatável, ele não podia se candidatar, né? Não tem nenhuma base para eles fazerem isso, mas sabe como é que é, né? Precisar de base não precisa. O pessoal lá pode resolver as coisas na canetada. Enfim, vamos ver como é que caminha isso daqui. É preocupante essa decisão do Roberto Jefferson, porque impacta... Roberto Jefferson não tem chance, mas impacta no Daniel Silveira, que por sua vez tem chance, né? Bom, continua o pessoal da imprensa explorando aquele caso do grupo de WhatsApp dos empresários amigos do Bolsonaro, que teve aquela suposta apoio ao golpe, coisa e tal, que eu falei para vocês isso ontem. Não teve apoio a golpe nenhum, foi anteontem que saiu essa notícia, né? Não teve apoio a golpe nenhum, né? O que teve ali foi o cara falando, olha, eu prefiro um golpe do que o Lula tomando posse, né? Isso não é se apoiar um golpe, é dizer o que você prefere dessas duas situações, né? Apoiar o golpe seria justamente você fazer ações para isso, né? Enfim, e isso aqui é a opinião de muita gente, tá? Eu discordo, tá? Eu não prefiro o golpe do que a eleição do Lula, não. Eu já falei para vocês, o pessoal tem muito medo do Lula. O Lula vai sacanear o Brasil mesmo, tá? Vai quebrar a economia, vai voltar o Brasil uns 10 anos. Mas, meu amigo, não vai ser a primeira vez que o Brasil volta 10 anos na história. Infelizmente, faz parte da história, faz parte da nossa
visão latino-americana de mundo, aí, infelizmente acontece esse tipo de coisa, mas eu não tenho medo da vitória dele, não. Vai ser ruim, mas eu não tenho medo. Agora, eu entendo quem realmente prefere um golpe, né? Bom, e aí, além disso, eles trouxeram mais uma novidade. Repara que isso é o que eles fazem tipicamente nesse negócio. Eles vão soltando aos pouquinhos as coisas. Ainda vai ter muita coisa nessa série aí, né? Uma coisa engraçada que eles deixam claro aqui é que, por exemplo, eles botaram o nome do Luciano Hang sem o Luciano Hang ter falado nada sobre o assunto. Eu mencionei isso também quando eu falei desse caso. O Luciano Hang não falou nada com nada, mas botaram o nome dele ali como ele apoiando o golpe, porque realmente, né, é impressionante como é que o pessoal gosta do Luciano Hang. E aqui parece que teve um outro empresário que perguntou: seria legal pagar bônus a funcionário que vai votar em Bolsonaro? Isso é legal? Evidentemente que não é legal, se alguém tem alguma dúvida. E na própria conversa, um outro empresário fala: não, não é, isso é compra de votos, não pode. E morre o assunto por aí, né? Mas é lógico que a imprensa já estava, não, porque eles queriam comprar voto e não sei o que lá. Não, o cara fez uma pergunta, é legal ou não? E o outro falou e respondeu, não, não é legal, isso é compra de voto. Evidentemente que é compra de voto. E isso quer dizer que não acontece? Não acontece pra caralho compra de voto em um monte de lugar. Mas é ilegal, é contra a lei, né? E, inclusive, uma das coisas que eu tenho medo é justamente essa questão da compra de votos aqui no Brasil. Como eu já falei para vocês, se tem uma coisa que pode ser usada a favor do Lula, é isso, né? Bom, a gente já falou sobre a pesquisa do Datafolha, não tem muito o que dizer, mas eu acho curioso essa declaração aqui da diretora do Datafolha, por que Bolsonaro cresceu na pesquisa dela, porque os eleitores de 2018 estão voltando para o Bolsonaro. E eu mencionei isso para vocês já muito antes dessa pesquisa, falei para vocês o que vai acontecer, né? Tem muita gente que votou no Bolsonaro e está chateadinha com ele. Mas quando chegar na hora de votar ali, que olhar para a urna e ver que só tem mesmo ou é Bolsonaro ou é Lula, o cara vai falar, olha, quer saber do negócio? Tô puto com o Bolsonaro por questão tal e por questão tal. Mas, porra, o Lula não dá. E vai acabar votando no Bolsonaro de novo. É isso que a gente tá vendo acontecer. Cada vez mais, à medida que chega perto da votação, mais gente vai acabar chegando a esse ponto que não tem alternativa de fato, né? E tá aqui o pessoal falando a grande coisa que eu já falei para vocês, que vai ser a arma que vai matar o Lula. A equipe de Lula teme a volta do antipetismo e traça estratégia para conter rejeição. E detalhe, não fala qual é a suposta estratégia aqui, na verdade já discutem estratégias para conter o aumento da rejeição. É o que eu falei para vocês, quando começar a campanha, o pessoal vai lembrar as coisas todas, vai lembrar do sítio de Atibaia, dos pedalinhos com o nome do neto dele, dele visitando o apartamento lá no Guarujá, do Porto de Mariel em Cuba, do metrô na Venezuela, tudo isso vai ser voltado, vai voltar à tona, vai ser discutido, vai ser explicado e coisa e tal. E sabe o que vai acontecer? O Lula vai cair, vai perder muito voto nisso daí, porque brasileiro não gosta de corrupção. E Lula é o cara mais corrupto do universo. Então, a equipe do Lula tem mesmo que temer a volta do antipetismo. E essa estratégia que nem eles sabem qual que vai fazer, não tem como fazer. E é uma estratégia que vai dar certo, é o que eu falo. O pessoal comenta aqui que não, que Bolsonaro realmente é ruim. Há quem não goste de Bolsonaro, sim, mas não existirá um antibolsonarismo. Não sei não, eu acho que existe um antibolsonarismo por aí. Já o antipetismo sempre existiu e nunca vai acabar. Pois é, o antipetismo é muito mais forte porque justamente você tem muito mais gente que é contra a corrupção no Brasil, né? Enfim, vamos ver como é que isso vai caminhar. A curiosidade dos deputados que tentam reeleição e mudaram de cor, né? 33 deputados se declaravam como brancos e agora se declaram como pardos. Isso mostra um dos grandes problemas que eu vejo aqui no Brasil em aplicação de política de cota no Brasil. Porque é verdade que aqui no Brasil, meu amigo, tirando uma pequena minoria de pessoas que são claramente brancas, né, que são totalmente brancas, e claramente negras, ou seja, totalmente negras, tirando essa pequena minoria dos dois lados, o resto da galera toda, meu amigo, é todo mundo ali no meio do caminho ali, tons de pele misturados aí, tá todo mundo no meio. E realmente é muito fácil para muita gente migrar de branco para moreno, para pardo, né? Não é difícil isso, né? E agora que criaram um monte de incentivo para candidato negro e pardo, que você tem cota maior, não sei o que lá, coisa e tal, você acha que o pessoal não ia aproveitar isso? É lógico. Agora só falta eles estabelecerem um tribunal racial para decidir quem é de qual raça, né? Vai ser muito engraçado isso. E o TSE fez o sorteio da ordem dos programas no horário eleitoral gratuito, né? E olha só como é que ficou aqui. Ficou primeiro o PTB, União Brasil, o Novo, depois o Brasil da Esperança e o Brasil
para todos e depois pelo bem do Brasil. Ou seja, a propaganda do Lula, que é o Brasil da Esperança, vai vir antes da propaganda do Bolsonaro, que é o Brasil pelo bem do Brasil, e Brasil para Todos é do PMDB, da Simone Tebet, né? Então, que curioso, né? Todo mundo botou Brasil no nome, né? Que estranho isso, né? Perceberam o problema que era antes, né? E aqui tem os tempos também, que já estava estabelecido os tempos, teve também a fração, enfim. Começa agora no dia 26 a propaganda eleitoral, mas já tem uns clipezinhos circulando aí pela internet de como é que vai ser a propaganda do Bolsonaro, do Lula, coisa e tal. Olha só quem passou a apoiar Bolsonaro, ou pelo menos parou de brigar com Bolsonaro, né? Chegando na época de eleição, é impressionante como é que esse pessoal muda, né? O Moro sabe que o público dele é o mesmo público do Bolsonaro. Quem vota no Moro é quem vota no Bolsonaro. Então essa estratégia suicida dele de brigar com o Bolsonaro só estava tirando o voto dele, né? Então agora ele botou lá que eu e o Bolsonaro a gente tem o mesmo adversário. Então é isso daí. Não deixa de ser uma posição adequada dele. Eu ainda acho que vai ser difícil ele ganhar, né? Mas vamos ver como é que vai ser lá. Não sei como é que está a disputa do Senado lá no Paraná, né? E, bom, o Lula, arregão, lógico, como sempre, saiu do convite, declinou o convite da Jovem Pan para participar da sabatina, né? Ou seja, como a gente já esperava, o Lula ele quer ser entrevistado só por repórter amigo, não vai ser maluco de entrar num lugar que vai ser entrevistado de forma agressiva. Então, meu amigo, peidou, arregou. Vai fazer só na Rede Globo, que na Rede Globo ele sabe que só vai ter perguntinha maciotinha, facinha para ele, né? Já Bolsonaro, você lembra, aceitou falar na Globo. Vai ser dia 22 agora. Imperdível essa sabatina.